pessoal, tudo bem? Essa é a disciplina técnica em didática aplicada, nossa segunda videoaula. Então hoje nós vamos estudar as técnicas de didática aplicada. Tem o objetivo de introduzir o instrutor de capacitação no tema da didática e o processo educativo como um todo. Esses assuntos são fundamentais para aqueles que desejam conduzir eventos educativos em seus locais de trabalho, assim multiplicar os conhecimentos adquiridos. A organização onde trabalhamos pode funcionar como uma escola, que é um espaço dialógico onde se pratica o ato de ensinar e de aprender juntos, onde o aluno é também um agente do seu próprio desenvolvimento cultural. E o ensino deve se adaptar-se ao educando e não submeter às regras pré-estabelecidas. Cada organização deve encontrar a melhor maneira de conduzir o seu processo educativo dentro de um referencial teórico pré-estabelecido e conhecido por todos os envolvidos. Então, a organização pode funcionar e deve funcionar como uma escola também, onde possibilita que os seus colaboradores tenham acesso a nova forma de saberes, a novos conhecimentos, e que esse conhecimento seja transformador. Uma questão na educação, na didática, é a motivação. Motivar as pessoas, os colaboradores, para que tenham interesse em adquirir novos conhecimentos. Então, na teoria da motivação, motivação pode ser conceituada como um processo responsável pela intensidade, direção e persistência dos esforços de uma pessoa para alcançar uma determinada meta. Então, é a direção, é a persistência e a intensidade de uma pessoa para alcançar determinada meta. O maior desafio das organizações é a motivação, é a intensidade, o quanto esforço a pessoa faz para alcançar aquela meta, e a persistência, engajamento em que determinado tipo de comportamento ao longo do tempo. Motivação é um processo interno de cada um, que pode ser incentivado pelo instrutor. Por isso cabe a ele a tarefa de ser agente incentivador a cada momento, mantendo um grupo um alto nível de motivação. Vale acrescentar que os incentivos podem ser negativos ou positivos. Então, motivação é algo interno, não é algo de fora, mas pode ser incentivado. O incentivo sim é algo externo. Motivo e incentivo. Motivo é o qual vai dar origem à motivação do educando durante a capacitação. Incentivo é o objeto, uma situação qualquer que se insere no meio ambiente para valorizar ou determinar a ação. Enquanto o motivo está dentro da pessoa, o incentivo é sempre de fora, externo à pessoa. Com isso podemos concluir que toda série de elementos externos constitui incentivo. Então, incentivo é externo e a motivação é externa. Então, para ser motivado, precisa o incentivo. Técnicas de incentivo. Então, justificativo do tema ou a correlação com o real. Então, para que haja um incentivo, ele tenha efeito, o tema a ser estudado, o objetivo a ser estudado tenha que fazer sentido para aqueles que participam. Perguntas ou afirmativas que provoquem impacto. Para técnicas de incentivo para incentivar, fazer perguntas e afirmativas que provoquem impacto no grupo onde está acontecendo a aula. Tarefa individual e desafiante, então todas as tarefas têm que ser um desafio, e técnica em grupo estimulante, que estimula. Agora uma coisa, o êxito inicial não pode, para que haja um êxito inicial, não pode haver dificuldades enormes no início. A dificuldade tem que ser aumentada gradativamente, o aumento do nível de dificuldade gradativa, porque se uma pessoa começa a participar um aprendizado e vê que não está aprendendo, ela perde a motivação e não há incentivo. Então comece aos poucos para que haja incentivo. Para que haja aprendizagem, precisa da motivação e o incentivo. Processo de ensino-aprendizagem. O processo de ensino-aprendizagem pode ser definido como um conjunto de ações e estratégias que o sujeito, educando, considerando, individual ou coletivamente realiza, contando para tal com a gestão facilitadora e orientadora do professor para atingir os objetivos propostos pelo aluno, pelo plano de formação. É importante frisar que, por ser tratado de um processo, os seus resultados seguem uma evolução que pode ser imediata ou a médio prazo,
Um processo de ensino-aprendizagem é um processo que não necessariamente precisa ter resultados imediatos, pode ter resultados ao longo do caminho, ao médio e longo prazo. E a função do instrutor ou do professor é possibilitar, contribuir para que os alunos criem habilidades e ferramentas para a aquisição do aprendizado. No processo de ensino-aprendizagem tem uma pessoa que tem um papel essencial, que é o multiplicador. O multiplicador é a pessoa responsável por disseminar o conteúdo específico no ambiente organizacional. É aquele que, tendo adquirido o nível cultural ou o conhecimento necessário para o desempenho de sua atividade, dá direção ao processo de ensino e aprendizagem. É ele quem assume o papel de mediador entre a cultura elaborada, o coletivo da sociedade e o individual do aluno. Para tanto, o multiplicador deve conhecer e compreender a realidade como a qual trabalha, deve ter o comprometimento esperado, porque quem entende que a educação é um ato eminentemente político, como já sentenciou Paulo Freire, conhecer o campo teórico do conhecimento é quem atua e ter competência técnica profissional. O multiplicador é aquela pessoa que tem a função de disseminar os conteúdos dentro da organização, passar o ensino e estimular o processo de ensino-aprendizado. As funções do multiplicador na organização: facilitar os conhecimentos acumulados em sua área e torná-los acessíveis aos seus pares, organizar o processo educativo de maneira que possa compartilhar o seu conhecimento, atender às necessidades dos indivíduos relativa ao seu desempenho profissional, o qual depende de determinado conhecimento e habilidade ou atitude, atender às necessidades da organização, se prontificando a disseminar seu conhecimento acumulado e as boas práticas institucionais. Então essas são as funções do multiplicador na organização: possibilitar que os conhecimentos sejam acessíveis, que todos daquele grupo tenham acesso àquele conhecimento para melhorar a produção da instituição. O multiplicador precisa ter alguns requisitos para a realização da sua tarefa. São requisitos intelectuais, requisitos atitudinais, requisitos técnicos e requisitos pessoais. Os requisitos intelectuais são inteligência abstrata, inteligência verbal, raciocínio lógico, rapidez no raciocínio, imaginação, discriminação, crítica, associação, coordenação. Requisitos atitudinais: estabilidade emocional, versalidade, iniciativa, autoconfiança, disciplina, paciência, cooperação, estabilidade de ritmo e atenção difusa. Os requisitos técnicos são preparo especializado na matéria, cultura geral, conhecimentos e habilidades pedagógicas. Os requisitos pessoais: entusiasmo, clareza vocal, pontualidade de exemplo, organização e método, empatia e capacidade de comunicação. O multiplicador precisa também preparar como transmitir o conhecimento. Plano de aula: trata-se de um instrumento de trabalho docente que especifica os comportamentos esperados do aluno e os meios, conteúdos, procedimentos e recursos que serão utilizados para sua realização, buscando sistematizar todas as atividades que se desenvolvem no período em que o professor e o aluno se interagem. O plano de aula é um roteiro de trabalho a ser realizado na sala de aula, tendo em vista determinação de objetivos imediatos, conteúdo a ser adquirido, atividades que orientarão e fixarão a aprendizagem técnica e adequada e seleção de recursos materiais. O esquema de plano de aula: as características. Primeiro, dados da capacitação: preencher os dados fundamentais para o registro, objetivo geral e objetivo específico, o que quer ensinar, o que os educandos devem aprender. Os objetivos específicos são meios utilizados para alcançar esse objetivo, fase da aula: introdução, desenvolvimento e conclusão. E na observação, inserir nesse campo anotações diversas. Estilo de aprendizagem. Estilo de aprendizagem é uma maneira pela qual você prefere aprender. Ele simplesmente descreve como o seu cérebro funciona para assimilar novas informações. 3 tipos de ensino de aprendizagem: visual: o aluno que tem facilidade em aprender com a visualização, então ele prefere vídeos, ler, e aí a visualização facilita ele no aprendizado. Quando ele vê, ele relembra aquilo que aprendeu. O auditivo:
tem a facilidade de aprender ao escutar. Então, numa sala de aula, está escutando, ele aprende mais. Alguns alunos nem escrevem, só escutam e relembram, e ele tem a necessidade de falar disso, e quando ele fala, é muito comunicativo, aprende mais ao falar e escutar. E o sinestésico, que é o aluno que tem a necessidade de aprender ao tocar, é o mais prático. Então ele aprende ao tocar, a fazer a aula prática. E no ensino-aprendizagem, uma característica que necessita é o feedback. No processo de desenvolvimento de competência interpessoal, o feedback é um processo de ajuda para as mudanças de comportamento e comunicação. Uma pessoa ou grupo, no sentido de fornecer informações sobre como a sua atuação está afetando as outras pessoas. O feedback eficaz ajuda o indivíduo ou grupo a melhorar seu desempenho, assim alcançar seus objetivos. Algumas características do feedback: seja específico ao invés de ser genérico. Então, o feedback precisa ser específico. Descreva a situação, não avalie para descrever, não fazer críticas. Leve em consideração as necessidades de quem vai recebê-lo. Seja dado no tempo certo, então no momento de estresse, que não seja feito. Seja dirigido para os aspectos sobre os quais o receptor tem o controle. Então não adianta fazer um feedback numa situação na qual a pessoa não teve o controle daquela situação. O feedback teve uma falha, então como que a gente pode ter feito para não errar, mas a falha que não tem como controlar, não tem a necessidade de ter feedback. E assegure uma comunicação clara, que haja uma comunicação clara. Então o feedback tem que ser específico, neutro, aplicável, oportuno, objetivo e claro. Pessoal, então é isso, um abraço e até a próxima.